Kit autismo, pode isso? Vocês sabem o que é? A gente está aqui hoje para falar sobre esse tema super polêmico no Pode Criar. Eu sou Michele Costa e vamos lá. Ixi! Tá polêmico nisso. Quem vai começar a polêmica? Bom, Vai, gente, David. a gente recebe muitos encaminhamentos lá na nossa clínica para intervenção de crianças, descritos assim. Criança precisa de psicólogo, fono, TO, psicopedagogo, musicoterapeuta, educação física, ecoterapia e... O seu kit tá até maior do que o, que o meu lá. Eu devo exagerar. Mas é. O nosso é 2 horas com TO, 2 horas com fono, 2 horas com psicólogo. Esse é o kit. Aham. Ou 20 horas de intervenção. Eu recebo como né? o David tá falando aí. É? Eu já recebi encaminhamento assim, ó, 40 horas de psicologia, 2 horas de fono 2 vezes por semana, 2 horas de TO 2 vezes por semana, É. musicoterapia e ecoterapia e natação. Vai dormir que horas? Pois é. Eu já recebi Que horas que vai ter dormir que criança? horas? sem brincadeira. Não, e É. aí a gente fica... Olha o tanto que o assunto é polêmico, que nós quatro já estamos alterados. Não, e aí a gente fica pensando como é que esse avaliador, que muitas vezes é um neuropediatra, né, um psiquiatra, avaliou essa criança com tanta, né, com tantos já instrumentos e já decidiu que vai ser decidiu o que é isso. Sem entender também, muitas vezes, que essa criança não dá conta de todas esse tipo de intervenção. Eu acho que às vezes a gente precisa, assim, primeiro entender que no autismo, às vezes a gente tem. Às vezes não, nós temos perfis diferentes. Sim. E às vezes, pelo perfil do desenvolvimento, por mais que a gente tenha análise do comportamento aplicada, né? Ela é a coluna dorsal ali com muitas evidências robustas para o tratamento. Às vezes eu vou ter uma criança que tem um perfil motor muito alterado e eu vou Exatamente. precisar iniciar com mais horas de TO e físio para depois aumentar com ABA, né? Ou Denver, ou JASP, né? Com NDBIs. Então eu preciso muito olhar para o perfil do desenvolvimento dessa criança e não oferecer uma solução pronta. Às vezes essa criança... A fono é extremamente importante, o psicólogo, o psicopedagogo ou o terapeuta do desenvolvimento, mas às vezes, para o João, eu vou precisar de mais horas de fono. Ou, por acaso, eu vou precisar mais de intensidade da físio. Sim. E eu preciso olhar para essa criança, né? Sabe o que eu acho mais absurdo desse kit autismo que a gente tá falando? É de um profissional que não é da área determinar as horas que a criança precisa. Sim. Eu acho que quem determina a intensidade é o profissional Quem que faz. vai avaliar e vai entender o quanto que essa criança precisa daquela intervenção, certo? Mas Pode falar. agora a pergunta de milhões. O que vocês fazem quando vocês recebem esses relatórios com esse kit ali pronto? Tem que orientar a família, né? Porque a família chega com isso pronto, né? E aí a gente vai explicar para a família, olha, não é hora disso, como a Nath disse, né? Agora há pouco. Muitas vezes a base precisa trabalhar primeiro base motora, às vezes precisa trabalhar a questão do processamento sensorial. E aí, às vezes, a família fica angustiada, porque às vezes não é hora ainda de entrar na fono. A criança não tá falando, e aí a gente fala, não, agora não é hora de fono. E a família assusta, né? Não, mas está escrito aqui. Então é hora, assim, de muito cuidado, né? Com muito cuidado, com muito respeito, orientar a família nesse sentido. E aí, se necessário, bater um papo com quem indicou, né? Com quem Eu vou fazer o recomendou papel do isso. advogado do diabo aqui. Eu acho que também, às vezes, esses prescritores, né, que normalmente são os médicos, eu acho que às vezes eles... Isso começou esse kit autismo também, defendendo aí os colegas médicos, também para oportunizar a intervenção. sim. Às vezes foi uma forma de oportunizar que o plano cobrisse aquilo dali. Isso acontece. E não uma forma de determinar, sabe? Então eu recebo muito nesse sentido, assim, sabendo que aquele profissional fez o que ele achava que era o melhor, e aí eu vou orientar a família das horas que a gente vai fazer, como a gente vai conduzir o tratamento, e se a partir da minha avaliação eu acho que a gente precisa priorizar, né, por exemplo, a fisioterapia naquele momento, ou a terapia ocupacional, ou o que eu faço, eu vou direcionar. Existem muitos essa família. médicos que fazem isso e conduzem dessa forma com as famílias. Então, olha, eu tô colocando aqui, né,
algumas terapias, mas quem vai julgar a necessidade é o terapeuta ali, o coordenador das A terapias. gente tem alguns médicos que são nossos parceiros, e eles fazem exatamente isso. Eles encaminham a criança para a avaliação desses profissionais. E aí, os profissionais avaliam, porque aí o plano pode pagar a avaliação também, sabe? Então, o profissional avalia, determina ali a intensidade que aquela criança precisa, o relatório vai para o médico, aí o médico coloca essa quantidade de horas e de profissionais que essa criança precisa, baseado na avaliação. Então, aí eu acho bacana, né? Agora, gente, isso parece tão óbvio, isso que a gente está falando, mas muitas vezes essa informação não chega para todo mundo, né? Então, eu e David, a gente tem uma publicação dessa lá no nosso Instagram, e como as pessoas leem só assim, kit autismo, muitas pessoas já chegam assim, eu tenho interesse. Onde compra? Onde compra? Meu Deus, né? Então, assim, a gente precisa falar disso e o quanto é importante a gente olhar para a criança, a intervenção ela é acho que individualizada. isso, falar sobre esse tema é exatamente isso, assim, a gente lembrar que não existe kit autismo. Não Não existe. existe quantas horas de fono, quantas horas de TO, quantas horas de psicólogo, psicopedagogo, terapeuta do desenvolvimento ou o analista do comportamento, que aqui a gente está dizendo que está trabalhando para tirar os atrasos do desenvolvimento. Mas eu preciso olhar o perfil do meu paciente. E a partir do raciocínio clínico, a gente vai pensar o que para ele, naquele momento, é prioridade, até para que a gente consiga atingir os marcos do desenvolvimento. Até Isso porque, Pode falar. até porque a gente não trata autismo, a gente trabalha com a criança, né? Então a gente precisa entender a criança, quais são as necessidades dela. E Eu aí- acho que isso também é ética, sabe? Então, quando você avalia a criança, então vou falar de mim, né? A minha profissão é psicólogo, né? Eu sou psicólogo. Eu vou avaliar a criança, ela tem demanda para psicologia. Beleza. Mas ela tem prioridade para físio, ou para TO, ou para fono. Então, no A meu papel, intensidade vai ser para esses profissionais. vai ser para esses Mas eu não profissionais. acho que é só ética. Sabe o que eu acho que é? Raciocínio Raciocínio clínico. clínico. As pessoas, às Mas o vezes, que eu- têm dificuldade de saber, assim, os Por onde interlocutores, começar? O Mas que, sabe o que, que o que, eu que falo de impacta ética? esse comportamento, Mas sabe o que eu falo de ética, Natália? Porque às vezes eu quero manter o paciente Ah, ali comigo, sim, porque eu sim. preciso, de Sim, dinheiro, acontece, entendeu? é Então eu não verdade. encaminho para o outro, porque eu preciso daquele acontece. paciente ali na minha Sim, agenda. e depois ele não vai voltar, Depois né? não vai voltar. sim, Então, sim. quando eu falo de ética, é isso. Claro que também é raciocínio clínico, porque eu vou olhar a criança, né? Isso exige desse raciocínio, mas eu também tenho que ser ético nesse sentido. Tem um negócio muito legal, assim, há 2 anos atrás eu tive um paciente com muito atraso motor e eu, como supervisora do caso, eu precisei estudar bastante comportamento motor. Não me tornei físio e nem TO, mas fiz muita supervisão com físio, com uma físio que trabalha com SDM Denver, né? E aí, o que eu acho legal também de dizer é que quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, intervenção precoce, nós precisamos saber de desenvolvimento global. Sim, Porque perfeito. depois de estudar mais a fundo, e ainda é raso, né? Comportamento motor, Sim. eu tô muito mais sensível para encaminhamento. Eu já olho pro meu paciente, vejo algumas coisas e falo assim, você já passou pela físio? Ou falo assim, não sei se isso é da físio ou da TO, porque para mim ainda é muito difícil entender isso. Isso é Eu muito encaminho legal. E melhor. assim, Sim. eu tenho um caso bem interessante, que é uma criança que veio com o diagnóstico de autismo e ela teve esse diagnóstico porque ela batia as mãozinhas, tinha um atraso no desenvolvimento e tudo, só que era constante. E uma estereotipia, ela não é constante, né? A criança para em alguns momentos e tal. E aí eu falava, gente, tem alguma coisa errada. E aí essa criança começou a perder habilidades. Aí eu falei, só que a gente sabe da questão da poda neural, que de fato faz com que algumas crianças percam habilidades, mas eu falei, tem alguma questão motora nessa criança. E aí, junto com a TO, a gente falou, não, vamos encaminhar para um geneticista. E essa criança não tinha o diagnóstico de autismo, ela tinha o diagnóstico de síndrome de Rett.
Olha só. E aí, olha só, mudou tudo. Uhum, A intervenção hoje com ela é uma intervenção que necessita muito mais de um suporte de fisioterapia, de terapia ocupacional e também da neuropsicologia, da reabilitação neuropsicológica, mas é outro olhar. Elencar Outro prioridades, caminho, né? né? É outro não, olhar. não é pacote pronto, é elencar Não, prioridades a não é. partir do perfil do desenvolvimento dessa criança e dos impactos, né, que ela tem. Uhum. É. Eu acho que assim, o que a gente tem que pensar dentro do kit autismo? Não existe isso da criança precisar de todos os profissionais, né? A todo Sempre. momento, sempre. Sempre, né? E Até porque, gente, coitada dessa criança, né? E também Pensa no cansaço. nem da terapia que está em evidência. Tipo, precisa ser aba. Pode ser aba, mas pode ser um Denver, pode ser um Jasper, né? A gente precisa, claro, de uma Trabalhar intervenção. com ciência, né? A gente precisa ter uma intervenção com Não vai evidência ser lá com científica. pedras. Porque eu fiquei tensa. Ai, meu Deus, meu Deus. Não vamos lembrar do que a gente ouviu esses dias. Gerou um negócio aqui. É ciência. Sim, sim, a gente ciência. precisa trabalhar com evidências científicas e claro que não existe só análise do comportamento aplicada com a ciência ali, né, única. A gente tem outros braços que têm o suporte. Eles estão dentro, né? da- Eles das usam a análise do NDBIs. comportamento como base ali, né? Sim, mas E realmente a análise do comportamento é o que mais tem evidências mais robustas, sim, mas sim. às vezes aquela criança não vai se adaptar. É, o ensino E de aí tentativas discretas. Essa criança precisa aprender E aquilo que a gente tem que pensar de outra também. forma. O que a gente tem que pensar é, a análise do comportamento, ela é uma prática baseada em evidências. Só que existe a integração Sim. sensorial que não tem como base a análise do comportamento. Isso, que é uma e prática baseada- ciência. é uma prática baseada em evidências. Perfeito. Então é isso que a gente precisa de pensar. É uma prática baseada em evidências e não necessariamente aba. Uhum. Não é? E dentro, a aba é uma ciência, é o que a gente chama de E guarda-chuva guarda-chuva. das... Não é? E aí existem as técnicas Os e os modelos modelos de que podem ser intervenção. trabalhados Sim. com aquela criança. É, E é isso, às vezes a criança vai aprender de uma forma que De ensino ensine ela. incidental. Exatamente. E da mesma forma também, assim, embora hoje no Brasil tenha se falado muito em ensino naturalista, não são todas as crianças que vão se adaptar Sim. Outra a essa polêmica. estratégia de ensino. Outra polêmica. A Nem toda estratégia de criança. ensino, né? A análise do comportamento é uma ciência, tem diversas estratégias. Sim. Nós temos que nos adaptar ao nosso paciente Isso. e lembrar de priorizar, porque às vezes essa criança em algum momento ela pode precisar não tanto mais de mim, e sim de um outro profissional que tem outro tipo de abordagem, ou pode chegar um momento que essa criança precise mais trabalhar VDs, e aí a gente vai precisar encaminhar para um colega que tem mais expertise do que a gente. Mas se Isso. houver um pensamento de kit autismo, não Já vai dar. era. Não vai. Perfeito. Muito boa essa discussão. Chegamos ao fim do nosso Pode Criar. Nos vemos num próximo episódio. Mas só ele fala, O né? David, né? É. Não, a Michelle tentava falar. E ele continua. Sempre. Não, É, não, sim. não. Ó, cognição Não, teve- social, vamos avaliar. Ó, cadê a Teve sua cola bastante? uma aula. O feitiço virou contra o feiticeiro. Eu tô tentando falar alguma coisa pra ti, ensinar a palavra pra vocês. Sim, senhora, nem tem. Não, teve uma hora que você ficou falando demais É, mesmo. você quer falar até pela Juliana. Eu conto. Ninguém trouxe a cola? Agora Nossa, as duas tinha tavam que ter falando e ela não trazido. tava falando nada. Aí Ah. eu peguei a deixa pra dar pra ela. Não, senhor. Deixa eu falar, Não, senhor. verdade. Não, senhor. Ela só não falou porque ela não Você quis. defende que você é Ela só não falou porque ela não quis. Muito obrigada, Oportunidades meu amor. foram dadas. Muito obrigada, meu amor. Ó, Juliana. Juliana. Então, vamos começar.